Então, abram em Tiago, capítulo 1, versículo 12 até o versículo de número 18, diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança ou de dúvida. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que as primícias da sua criatura. Senhor, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, na beleza da tua santidade, te adoramos, Senhor, glorificamos o teu nome, nos humilhamos a ti, rendemos graças a ti, reconhecemos a ti como Senhor de nossas vidas, como soberano, que está acima de todos os deuses, porque tu és o Senhor dos senhores, tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Tu és, Senhor, o único, e não existe outro além de ti. Nome nenhum que se nomeia está acima de ti, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade, por esta noite. Eu te agradeço, Senhor, e te peço que o Senhor me use como instrumento, como vaso teu. Senhor, nós somos, Senhor, aquela casa abandonada, Senhor. Nós somos aquela tapera velha, Senhor, que vivíamos lá perdido no mundo. E me lembro muito bem, Senhor, que era uma casa que não tinha telhado, que era uma casa que não tinha porta, que não tinha janela, que não tinha luz, que era uma escuridão, porque vivíamos, Senhor, do pecado. Mas o Senhor comprou essa casa, mesmo sendo velha, mesmo não valendo absolutamente nada. Mas o Senhor, pela sua graça, pela misericórdia, entrou dentro de nós, desta casa que estava velha, e nos transformou, nos deu vida nova, nos deu janelas novas, nos deu telhado novo, colocou piso novo, fez uma nova pintura com o sangue do Cordeiro e nos transformou, porque tu és fiel e tu és bom, tu és benevolente, tardio em irar-se, Senhor, e longânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado. Usa-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos, no nome de Jesus, meu Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus amados ouvintes, meus amados irmãos que estão assistindo esta live, hoje vamos falar sobre a origem do pecado. Onde começou o pecado? Onde originou-se o pecado? Deus, você sabe que Deus, ele é santo, Deus é soberano, e Deus, na sua santidade, na sua soberania, na sua sabedoria, está acima de todas as coisas, é inexplicável. Deus é tão grande que ele é inexplicável. Ele criou todas as coisas perfeitas, sem nenhum defeito. Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou a expansão, Deus criou a água, Deus fez divisão de água salgada e doce,
Deus fez chover, fez crescer erva, Deus criou os animais selvagens, os animais domésticos, Deus criou todas as coisas. Só teve uma coisa que Deus não criou, foi o homem. Deus ama tanto o homem que Deus não criou, Deus formou com as suas próprias mãos. Então você que está me ouvindo, eu quero dizer a você que o Senhor te criou com as suas próprias mãos. Você é feitura de Deus, mas Ele fez questão de pegar o barro, criar o boneco, soprar nas narinas e dar fôlego de vida. Portanto, nós existimos, porque o Senhor nos criou. É por isso que nós devemos a Ele obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos criou perfeito, sem nenhum pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas onde originou o pecado? Deus nos criou sem pecado, perfeito. Deus nos criou, nos colocou no jardim já todo plantado, fazendo uma conjectura, com 90 pés de frutas. Dos 89, Adão e Eva podiam comer, mas apenas de um que estava no meio do jardim, que é o fruto da desobediência, do bem e do mal, que era o teste de obediência para Adão. Deus pediu para que ele não comesse. Mas Adão vivia na dispensação da inocência. Adão não tinha pecado. Adão e Eva, eles viviam nus e não percebiam que estavam nus. Não havia maldade em seu coração. As suas mentes não pensavam coisas ruins, coisas vãs, coisas pecaminosas, porque Deus os fez perfeitos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas de onde veio o pecado? O pecado veio, meu amado irmão, exatamente da desobediência. A serpente personificada em Satanás veio ao jardim e trocou os versículos, né? Deus falou de um jeito, ela falou de outro. Ela disse: se você comer do fruto e dar para o seu marido, vocês irão saber conhecer todas as coisas, vocês abrirão os seus olhos. Amém? Mas Deus, Ele criou o homem sem nenhum pecado. Sem nenhum pecado. Deus criou o homem para viver eternamente. Deus fez uma aliança com o homem. Foi a primeira aliança, aliança adâmica, uma aliança com Adão, dispensação da inocência. Vivia como uma criança que nasce hoje, que não tem maldade, entendeu? Mas eles desobedeceram e pecaram. Amém? O pecado começou em Adão. E aí, após o pecado, eles foram expulsos do jardim. E aí começa a história que nós vamos contar hoje. Amém? Que diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Durante todo esse período de dispensações, de 7 dispensações, nós estamos na última, né? Que é a dispensação da graça. Deus usou muitos homens para tentar trazer o perdão do pecado, para tentar dar um jeito no pecado do homem. Mas não tinha jeito. Deus usou Moisés, Deus usou Jó, Deus usou os patriarcas, Deus usou os profetas, mas nenhum houve condição de trazer ao homem salvação. A única solução que tinha era Jesus Cristo. E nós temos que dar glória a Deus, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então, Jesus usa o apóstolo Tiago e diz: bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que suporta com perseverança as provações. O que são as provações? Provações é aquilo que nós passamos no dia a dia. Por exemplo, Jesus, ele foi provado. Jesus veio à terra, viveu aqui com 100% homem e 100% Deus. Começou seu ministério aproximadamente aos 29 anos e terminou aos 33 anos aproximadamente. Mas Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Ele foi tentado 3 vezes pelo diabo. O diabo disse a Jesus: aquilo ali era o que? Era uma prova. Jesus estava sendo provado.
Porque o homem tem que passar pela tentação para ver se ele suporta a tentação e passa pela prova. Amém? Isso está acontecendo com a gente. É no dia a dia. Amém? É no dia a dia. É o que vai acontecer no decorrer de nossas vidas, até o dia que Deus nos levar da terra, nós vamos ser provados aqui. Vamos ser provados e aprovados, se nós suportarmos com perseverança. O que é suportar com perseverança? Eu suporto 6 meses, mas no 7º mês eu não suporto mais, então não adiantou nada. Eu tenho que suportar até o final. Para receber a vitória tem que ser até o fim, até o dia que Deus me levar. Amém? Porque aí eu entrarei no céu pelas portas e verei a Cristo. Por quê? Porque eu suportei as provações. Amém? O diabo chegou para Jesus e falou: tu não és Deus, então transforma essas pedras em pães. Jesus disse a ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Foram 3 tentações, 3 provas para Jesus. Levou Jesus ao monte, ao pináculo, amém? E disse: olha, Jesus, salte desse pináculo, tu não morrerás não, porque no Salmo diz que aos anjos Deus deu ordem para te aparar nos braços. Ele disse: não tentai o Senhor teu Deus. Amém? Apesar de que Deus não pode ser tentado, não. Mas nós devemos o quê? Vigiarmos. Para Jesus passar por 3 tentações com o diabo, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, meus amados irmãos. Vamos lá em Mateus. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 3, diz o seguinte: então o tentador, que é o diabo, aproximando-se, lhes disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa foi a primeira tentação do diabo para com Deus. E Jesus foi aprovado, porque Jesus disse a ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém, meus amados irmãos? Então, o que nós temos que fazer? Vigiarmos, que isso vai acontecer. Pode ter certeza que vai. Se você é casado, vai aparecer uma mulher para tentar você, porque Deus vai permitir. Por quê? Porque Deus quer provar você. Deus quer saber se você realmente está aprovado ou não. Vai acontecer situações em que você vai ser provado, para você passar na prova e ser abençoado por Deus, para que você suba mais um degrau ministerial. Amém? Para que Deus abençoe você com uma bênção, seja ela espiritual ou material. Deus primeiro nos prova para ver se nós realmente estamos preparados para receber a bênção. O negócio não é receber a bênção, o negócio é estar preparado para receber ela. Já pensou você ganhar na loteria, 28 milhões na loteria, e você não está preparado? Você vai começar a beber, comprar carro, fazer isso, fazer aquilo, você vai morrer, você vai acabar com a sua vida. Em vez de ser bênção para você, vai ser maldição. Senhor, eu quero dirigir. Como se eu não tenho nem a carteira ainda? Como é que eu vou querer dirigir? Primeiro eu tenho que tirar a carteira, eu tenho que me preparar. Então, há algumas bênçãos que Deus não libera, porque nós não sabemos pedir como devemos pedir. Será que nós estamos orando? Será que nós estamos jejuando? Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, para poder suportar as tentações do diabo. Porque ele era Deus, mas ele também era 100% homem. Ele passou pelas mesmas fraquezas, pelos mesmos problemas, pelas mesmas provações que nós passamos aqui na terra. Amém, meus amados irmãos? Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo
e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece numa pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele levou ainda o diabo a um monte ainda mais alto, e mostrou-lhe os reinos e as glórias. Então, disse: tudo isso te darei, se tu prostrares a mim. Veja a petulância do diabo. Veja a petulância, né? O diabo, ele sempre foi derrotado, mas ele é como mosca. Você bate nele, ele volta, né? Você bate, ele volta. Ele é teimoso. Ele faz qualquer coisa para desviar o servo do Senhor. O que ele puder fazer, ele vai fazer para desviar. A Bíblia diz: se for possível, até os escolhidos, eles farão se desviar da presença do Senhor. Então temos que ter cuidado, entendeu? Ter cuidado no dia a dia, não abrir e não fechar da nossa boca. Amém? Até não abrir e fechar da nossa boca, nós temos que ter cuidado. O Senhor diz isso. Quando for falar com o irmão, quando for aconselhar um irmão, a gente tem que saber como falar, que é para não magoar. Na hora que estiver pregando, não abrir e fechar da boca na hora que estiver pregando. Entendeu? Porque não são todas as pessoas que estão preparadas para ouvir talvez aquilo. Então você tem que orar, pedir a Deus: Senhor, me dê entendimento, me dê discernimento, me dê sabedoria, para que eu traga uma palavra que edifique o teu povo, e que traga salvação, que traga edificação, que fique no coração das pessoas guardado, como Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amém? A palavra de Deus não volta vazia. Aí Jesus respondeu a ele: retira de mim, Satanás, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e os anjos vieram e o alimentaram. Jesus estava 40 dias sem comer, e 40 noites, meu amado irmão. Foi alimentado pelos anjos. Veja que coisa linda. Como é recompensador você passar pela provação. Para início, Jesus foi alimentado pelos anjos. Os anjos chegaram com água, com pão, com alimento, e deram, com frutas, e deram para Jesus, porque Jesus passou aquela prova. Você vai passar por prova todos os dias na sua vida. Dentro da sua casa você vai passar por prova. Às vezes começa de casa. Sabia disso? Às vezes a pessoa que você mais ama, que você nunca imaginava que fosse te ferir, que fosse te magoar, é quem te magoa. Mas não foi ela. Não foi ela que te magoou. Ela foi usada. Ela foi usada por algo sobrenatural para te magoar. E Deus permitiu para te provar. Amém? Se depois que você for magoado por ela, vamos supor que seja sua esposa, será que você irá perdoá-la? Nós cristãos temos que estar sempre prontos a perdoar. Amém? Portanto, ficou bem claro de onde originou o pecado, no jardim do Éden. Somos pecadores em Adão. E bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Pois, depois de ter sido provado, receberá a coroa. Que coroa é essa? Depois que você for provado, depois que você passar pela aprovação, amém? É como o ouro que passa pelo fogo. Ele passa pelo fogo para ser provado, né? A mesma coisa é o crente. O crente, ele passa pela prova, ele é tentado. Ele é tentado. E eu vou dizer uma coisa a você: ele é tentado pelo diabo, sabia disso? Ele é tentado pelo diabo. Um dia que você tiver um tempinho, você abre em Apocalipse e leia onde fala sobre milênio. Vai haver o milênio de Cristo, será 1000 anos o governo de Cristo. E algumas pessoas
que nasceram durante o milênio, não passaram pelas provações e pelas tentações do diabo, porque o diabo vai estar preso por 1000 anos. E lá no finalzinho, a Bíblia diz que ele será solto por um pouquinho de tempo, para tentar essas pessoas que não passaram por essas tentações, para serem aprovadas. Amém? Ou seja, Deus usa o diabo como vara de castigo para provar os seus servos, e se os seus servos forem aprovados, receberá a coroa. Amém? A coroa aqui é a salvação. A coroa que Deus está dizendo aqui é a salvação. Amém? Que é a coisa mais importante. Nós estamos aqui por causa da salvação. Quando o pastor chama a gente e fala assim, olha, tem culto tal dia, irmão Clamar vai pregar hoje, viu? Aí você se arruma, né? Com aquele prazer, e você vem bem cedo para a igreja. Você chega, fica esperando, né? Aquele prazer. E depois você vai pregar, ou vai louvar, ou vai dirigir um culto. Com aquele prazer. Sabe por quê? Porque você sabe que você será recompensado. Você já pensou, meu irmão? Se você queimar o seu dedo no fogo ou na panela, você tocou na panela quente, arde. Agora imagine no inferno, que a Bíblia diz que queima, mas não consome, mas que dói eternamente, que é sofrimento eterno, mas que no céu não, que no céu é gozo eterno, louvado seja o nome do Senhor, que seremos herdeiros de Deus e co-herdeiros com os anjos, louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena ou não vale a pena passar por essa prova? Vale a pena ou não ser tentado? Claro que vale, meu irmão. Por isso que eu amo cada irmão meu. Não importa o que aconteça, ainda que eu seja tentado por ele, ainda que ele não goste de mim, que eu sinta que tem algo em alguém, que seja da igreja, que seja de fora, seja de onde for, e graças a Deus nunca aconteceu isso, mas se acontecer, eu vou amar aquela pessoa mais do que os outros, porque eu quero conquistar ele para mim, para que ele saiba que dentro da casa do Senhor há pessoas capazes de perdoar, que nós não apenas pregamos, mas nós pregamos e vivemos. Amém? Isso é necessário para testemunhar, para servir de testemunho. Testemunho para o seu vizinho, para o seu bairro, para a sua cidade, né? Para a sua nação, de acordo com onde você está. Se você está lá em Brasília, você tem capacidade de gravar um vídeo, falar as nações, falar de Deus, exaltar o nome do Senhor, como primeiro, como único, que Ele está acima de todos os políticos, Ele está acima de todos os governadores, de presidente da república, Ele está acima de senadores, dos juízes da terra, Ele é o juiz dos juízes, Senhor dos senhores, governador dos governadores, Ele é tudo, ninguém é mais do que Ele. E aí sabe o que Ele vai fazer? Ele vai sarar a terra. Ele vai cessar as doenças, as epidemias, porque Deus quer ser reconhecido como Senhor, é isso que Deus quer. Está faltando isso, enquanto as pessoas em massa não se vestir de pano de saco, como fez o povo de Nínive, que se arrependeram de tal forma que as pessoas e os animais se vestiram de pano de saco, como representando humilhação. Enquanto não fizer isso, nós vamos estar sofrendo aqui na terra, meus amados irmãos. E Deus é justo, tanto que Ele mandou para todas as nações. Ele não mandou só para uma cidade, só para uma capital não, só para um país, não, mandou para todo mundo. Porque Ele é justo, Ele não faz acepção de pessoa. Amém, meu amado irmão? Nós também não podemos fazer acepção de pessoa. Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tem um provérbio que diz assim: eu amo os que me amam, e os que me procuram acham. É Deus falando em Provérbios. Eu amo os que me amam, e os que me procuram acham. Certo? Eu não estou querendo dizer que Deus escolhe as pessoas para amar, não é isso. Deus ama todo mundo, e Deus veio para salvar a todos. Amém? Só que tem uns que não querem. Só que tem uns que Deus dá muitas oportunidades e eles não querem. Certo? Eles desdenham de Deus, eles brincam com Deus. Certo? Deus está ali batendo na porta, eis que estou à porta e bato. Se tu abrir, eu entrarei, sairei contigo, tu comigo. Mas Ele não quer. E Deus não vai arrombar a porta. Deus não arromba. O Espírito Santo é educado. Ele toca a campainha com educação.
Amém? Glória a Deus. Se você atender, amém, ele entra. Se você não atender, infelizmente, ele não vai entrar. Pode ter certeza que ele não vai entrar. Nós temos que ir até Deus. Nós temos que procurar buscar Deus. Em oração, na pregação da palavra, no estudo bíblico da palavra de Deus, em casa, pelo computador, pela internet, no celular, no PC, no notebook. Não importa qual é o aparelho que você tem. O importante é que você está estudando a palavra de Deus. Não é verdade? Porque se você entrar no Facebook, você já está pecando. Infelizmente. Às vezes a gente entra para falar com um parente urgente e sai logo. Porque é muita coisa. É muita coisa. A gente peca com os olhos também. Com os olhos também a gente peca. Com o ouvido a gente peca. Então certas coisas é melhor a gente nem ver e nem ouvir. Essa é a verdade. Versículo de número 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Amém? Nunca diga que você foi tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Amém? Sabe por quê? Porque Deus é santo. Quem é santo não tenta ninguém, não. Quem é santo traz bênção para você. Deus traz bênçãos para você. Amém? Deus cura você de uma doença. Deus cura de câncer, cura AIDS, cura coronavírus. Deus cura tudo. É só Ele querer. É só Ele falar, eu vou curar agora. Eu vou acabar com esse vírus agora. Ele vai e acaba. Amém? Só que Ele ainda não quis acabar. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Ele está dizendo para o povo, olha, eu sou soberano. Eu acabo com esse vírus quando eu quiser. Amém? É isso que Deus está falando. Porque Deus quer que as pessoas entendam. Agora, quando o povo entender, Deus vai parar. Vai acabar. Vai passar. Mas na hora de Deus, porque Ele é dono do mundo, foi Ele que criou, Ele tem a chave de tudo, não adianta, Ele sabe onde é que abre, onde é que fecha, Ele sabe qual é o parafuso que tem que ser apertado, qual que não tem que ser apertado, amém? O ser humano esquece muito rápido das coisas, esquece muito rápido das coisas. Deus tem nos abençoado tanto, tanta coisa que Deus tem nos dado. Eu mesmo, vou ser sincero a vocês, irmãos, tenho tido tanta surpresa de Deus, tenho ganhado tantos presentes. Não pude fazer a minha festa de 25 anos de casamento, mas recebi tantos presentes que eu nem esperava. O pessoal chegando, me dando. Eu agradeci. Não dava para fazer, por causa, nós não podemos estar aglomerados, irmãos. Não é verdade? Mas para mim foi como se eu tivesse feito. Por quê? Porque eu estou na presença do meu Deus, louvando a Ele, engrandecendo o seu nome, reconhecendo Ele como Senhor, pregando a sua palavra. Amém? Então Deus, Ele não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, porque Deus é santo. Então o mal não atrai a Deus, jamais. O mal não tem poder sobre Deus. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo disse, ó morte, cadê os teus arguilhões? Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele se levantou, ninguém foi lá orar. Ó, por favor, em nome de Jesus, Senhor, levanta, tal, ressuscita. Não, ele se levantou só, porque ele é Deus e a morte não pode tragar Deus. Amém, irmãos? A morte não pode tragar Deus. Ó morte, cadê a tua força? Diante de Deus não teve. Amém? Não teve força diante de Deus. Então, se nós permanecer em Cristo, nós vamos ser como Cristo, amém? Nós vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou, nós vamos ser arrebatados por Cristo quando Ele vir nas nuvens, todo olho verá. A palavra de Deus diz na Bíblia, que todo olho verá, Ele arrebatando a igreja, vai ficar só o paletó, a gravata e a calça aí, e o nosso corpo vai subir, e vai ser glorificado, e viver eternamente com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena ou não vale, irmão? É o único jeito de livrar do pecado, é receber Jesus na sua vida, não tem outra solução. Essa é a única solução que nós temos, é Jesus Cristo. Ou você aceita Jesus, ou então você está perdido. Espiritualmente você está perdido, mas nunca é tarde. Eis que estou à porta e bato. Eu sou a porta. Se alguém entrar, será salvo, entrará e sairá e achará passagem. João capítulo 10, versículo 9, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é a porta, entre por Ele, que você será salvo. Nesta noite, esta é uma noite de salvação. Você que está aí na sua casa me ouvindo,
Ele está dizendo para você: eu sou a porta. Se você entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Amém? Deus não deixa faltar nada para ninguém. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Aleluia. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém o tenta. Amém? Ele nem tenta e nem aconselha que ninguém o tenta. Amém? Quando Ele diz: filhos, não seja desobediente a seus pais. Mas Ele também diz: pais, não tente os seus filhos. É ou não é? Amém? A lei de Deus é para todo mundo. Amém? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não trata um bajulando e o outro tratando mal. Não, Deus trata todo mundo de igual forma. Deus veio, enviou o seu Filho, Ele morreu na cruz do Calvário por toda a humanidade. Ele diz: todo aquele que vier até mim, eu jamais lançarei fora. Então cabe a você hoje tomar uma decisão. Você que está ouvindo, você que está me ouvindo, cabe a você tomar uma decisão. É gostoso, é uma delícia estar na presença de Deus. A graça de Deus é deliciosa, é como um pudim com calda de caramelos e passas em cima. A graça de Deus, ela é assim. Você já almoçou, de repente chega aquele pudim, e você nem sabia que tinha pudim, que é a sobremesa deliciosa, é o tal do pudim, né? Com aquela calda de caramelo em cima, assim. Você não está mais nem com fome, mas você vai lá, tira pelo menos um pedacinho e come. A graça de Deus, ela é assim, ela é irresistível, meu irmão. Você que está me ouvindo, eu quero dizer a você que a graça de Deus é irresistível. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem como resistir à graça de Deus. E todos o conhecem a Deus. Quando você olha para o céu, você sabe que foi Deus que criou. Qual outro ser teria condição de criar os céus, que está sempre lá em cima e nunca cai em nossa cabeça? A terra que nós pisamos, e ela nunca afunda, meu irmão. Só quem pode fazer uma coisa dessa é Deus. Separar a água salgada da água doce. Amém? Alimentar os animais, os peixes. Nos dá respiração. Quando nós levantamos, já levantamos respirando, foi Ele que nos deu. Isso já é motivo de saber que você conhece a Deus. Se você não quer receber Ele, tudo bem. Mas que você conhece com certeza. Tenho certeza disso. Versículo de número 14. Presta atenção, porque esse versículo é muito forte. Veja o que ele diz. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Preste bem atenção. Você é tentado pela sua cobiça. Amém? Vamos dar alguns exemplos. Vai passando uma mulher ali bem bonita, você é um homem casado, mas você olha para a mulher e fica tentado por ela. E você vai e cobiça aquela mulher. Você já pecou, irmãos. A Bíblia diz que só de você olhar e ter pensado na mente, você já pecou. É uma coisa muito séria. Deus não tenta ninguém. Nós é que nos tentamos a nós mesmos, com as nossas cobiças. Nós tentamos nós mesmos com a nossa inveja. Quando o irmão compra uma TV de plasma bem bonita, o vizinho, e a gente não tem, e a gente quer aquela TV para a gente, isso é inveja. Isso é cobiça. Você entendeu? Não cobiçai a mulher do próximo, não desejai as coisas alheias, faz parte dos 10 mandamentos. Então, as nossas próprias cobiças é que nos condena, é que nos faz pecar. Amém, irmãos? Quando essa o atrai e o seduz. Amém? Você cobiçou, foi atraído e foi seduzido. Foi seduzido. Porque você não vigiou, porque você não jejuou, nem um dia, nem uma noite. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, para nos dar exemplo, irmãos. Jesus era Deus, se Ele não quisesse jejuar, Ele não precisava. Ele vencia o diabo, mas para nos dar exemplo, Ele se colocou em nosso lugar, se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? E se esvaziou por nós, e se humilhou por nós, e cuspiram em sua face por nós, e deram chicotada com osso de carneiro na ponta do chicote. Era 3 pontas cada chicote tinha, e puxava bem devagarinho para arranhar
para matar Jesus aos poucos, para fazer Jesus sofrer. E Jesus não desistiu por amor a você e por amor a mim. Amém? Por amor a você e por amor a mim. Estamos quase terminando, viu, irmãos? Estamos quase terminando. Capítulo de número 15, para nós encerrarmos. Então, a cobiça, depois de haver concebido, depois de você conceber a cobiça, você cobiçou, aí você foi lá, porque você queria aquilo para você. Eu não sei o que foi que você queria para você, mas era pecado, você não podia querer aquilo. Está me entendendo? Você foi lá, aí você concebeu e deu à luz ao pecado. Amém? Veja só. Então a cobiça, depois de haver concebido, você deu à luz ao pecado. Por exemplo, o homem e a mulher casado, eles se relacionam sexualmente, ou coabita, que é uma palavra mais apropriada para o Espírito Santo, coabita entre os dois, gera uma criança e dá à luz. Amém? Então você vai lá, cobiça aquele pecado, você vai lá, pratica o pecado, amém? E coloca aquele pecado dentro de você, e depois daquela que você colocou, aquela cobiça dentro de você, gera o pecado. Aquela cobiça vai gerar o pecado, porque vai ser o quê? Concretizada. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Gera a morte. O pecado gera a morte. Não é essa morte. Ah, morri, colocou-me num caixão e me sepultou. Não é isso. Não é uma morte física. É uma morte espiritual. Amém? É uma morte espiritual. Você estava na igreja já há um ano, uma bênção na igreja, e de repente você foi lá e cometeu um pecado. Certo? O pastor pode até não saber que você cometeu. Irmão na igreja, nenhum sabe, só você que sabe. Você fez aquilo oculto, só você e talvez outra pessoa, só você sozinha. Mas o Espírito Santo, Deus, que vê tudo, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe tudo que passa dentro de você. Ele conhece o seu coração, os seus pensamentos. Ele conhece tudo. Não é verdade? Ele está em toda parte. Onde você for, ele está. Se você for no mais profundo mar, lá estará o Senhor. Lá no fundo do mar, no mais profundo mar, nas profundezas do mar, lá o Senhor está. Amém? Onde você for, o Senhor está. Ele está em toda parte. Amém? Então pode até as pessoas, ninguém saber, mas Deus sabe que você pecou. Amém? E aí sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que se arrepender. Aí é que está o grande problema. O problema é esse, é se arrepender. Será que você tem um coração segundo o coração de Deus, como o coração de Davi? Né? Davi se prostituiu com Betseba. Betseba engravidou, teve um filho. Amém? Mas o filho não sobreviveu. Por quê? Consequência do seu pecado. O profeta veio e falou com ele, que Deus não se agradou. Contou toda a história da ovelhinha. Você já conhece. O profeta Natan. E ele disse, um homem desse merece morrer. Porque veio uma visita, ele tinha 100 ovelhas, o vizinho tinha uma ovelhinha, comia na mão, ele pegou a ovelhinha do vizinho, matou, mas não matou a dele. Aí Davi disse, não, esse homem merece morrer. Ele disse, esse homem é você, Davi. Quantas mulheres você tinha? E você foi se engraçar da mulher do seu melhor amigo e comandante da guerra. Quantos pecados Davi não cometeu? E quando Davi viu, botou a mão na cabeça, caiu no chão em pranto e começou a clamar ao Senhor, chorando, pedindo perdão a Deus. O profeta olhou para ele e falou assim, pode levantar, Davi, Deus já te perdoou, porque Davi tem um coração compungido. Mas e nós, será que nós temos um coração compungido? Então nós temos que ter cuidado para não pecar, né? Porque depois, para se arrepender desse pecado, né? Para Deus nos perdoar e nós voltarmos ao primeiro amor, né? Entristece, o Espírito Santo fica triste. Eu já passei por isso, irmão. Eu já passei por isso. Por isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma coisa que eu vivi. O Espírito Santo entristece. Ele nos abandona. E a gente fica a ver navios ao léu, sem direção. Amém? Sem força para voltar.
A Bíblia diz que aquele demônio que saiu, quando você se desvia, em vez de um, agora vem mais 6, são 7 que vêm, que são aqueles que estão procurando lugar para entrar e não acham. Amém? Então eles entram tudo de uma vez. E aí a carga é maior, a carga do pecado é maior. Amém? Então, é isso, meu amado irmão. A cobiça, depois de haver concebido, depois que você concebeu o pecado, se você só olhou, pediu perdão a Deus, amém. Glória a Deus. Senhor, me perdoe, está repreendido em nome de Jesus. Tira isso do meu coração, do meu pensamento, da minha mente. Amém? Mas se você cobiçou e concebeu o pecado, ele vai dar, e concebeu a cobiça, ele vai dar à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, vai gerar a morte, e a morte espiritual. Amém? Nesse momento eu quero fazer uma oração encerrando, e logo em seguida o grupo de louvor está com a oportunidade para estar louvando ao Senhor, encerrando o culto. Amém? Quero agradecer a você que está aí no seu lar, que ouviu essa palavra, que essa palavra possa ter entrado em seus corações, e que o Senhor possa fazer efeito através da palavra, possa ser eficaz. Amém? Se você ainda não tem Jesus, levante a sua mão, que é essa oração que eu vou fazer, aceite Jesus aí onde você está. Ele é onisciente, Ele está aqui comigo, mas Ele está aí também com você. Porque onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está presente. Onde você está lendo, ouvindo, através do celular, ou através do seu computador, Deus, Ele está olhando para você, Ele está te vendo, está te contemplando. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade. Entregamos em tuas mãos, Senhor, cada pessoa que ouviu esta palavra, Senhor. Que o Senhor possa derramar do alto céu uma bênção saradora para aqueles que estão enfermos fisicamente, e uma bênção espiritual, Senhor, para aqueles que estão doentes do espírito, da mente, do coração, que está precisando de Ti.